pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar de figuras de linguagem. Eu já fiz um vídeo falando sobre figuras de linguagem e a gente falou lá nessas figuras de linguagem foram as que eu falei: eufemismo, metonímia, comparação e metáfora. Aí hoje nós vamos falar sobre outras figuras de linguagem. Vamos falar sobre catacrese, elipse, pleonasmo e antítese. Então, só relembrando aí o que é figura de linguagem. São formas de expressões que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Então, as figuras de linguagem, elas são recursos usados pelos falantes para realçar a mensagem, para realçar aquilo que a gente deseja falar. E aí, falando um pouco sobre linguagem conotativa e denotativa. A linguagem conotativa, ela é a linguagem do sentido figurado. Então, é a linguagem presente nas figuras de linguagem. A linguagem denotativa, ela é a linguagem do sentido real. Olha um exemplo. Se eu disser assim: o coração é um órgão que bombeia o sangue para o corpo. Eu usei a palavra coração no sentido real dela, no sentido real da palavra. Então, usei a linguagem denotativa. E agora, se eu falar assim: o meu coração amanheceu pegando fogo, igual diz a música. Eu usei a palavra coração no sentido figurado. Então, usei a palavra coração no sentido conotativo. Entenderam a diferença? Espero que sim. A primeira figura que a gente vai falar aqui nesse slide é catacrese. É uma figura de linguagem utilizada para se referir a algo que não tem um nome no idioma. Para isso, usa-se um termo já existente, mas em outro contexto, tornando seu sentido original emprestado para fazer a analogia. Esse tipo de construção acaba muitas vezes se tornando tão trivial a ponto de perder o efeito de estabelecer semelhanças e simplesmente ser incorporado pela língua, sendo adotado pela maioria dos falantes. Então, o que é a catacrese? Eu dou um nome a alguma coisa que aquilo ali não tem outro nome. A gente faz uma associação de uma palavra a alguma coisa, algum objeto ou coisa que não tenha nome próprio. Então, olha o exemplo. Eu já falei para não sentar no braço do sofá. Tem outro nome para aquela parte ali, para o braço do sofá? Não tem. É igual a asa da xícara quebrou. Como é que é o nome daquele negocinho que segura a xícara? Não tem outro nome. Então, isso daí constitui uma catacrese. Quando não tem um nome específico para determinado objeto, determinada coisa, e a gente associa a alguma outra palavra. Próximo, elipse. A elipse é uma figura de linguagem que está na categoria de figuras de sintaxe ou de construção. Isso porque ela está relacionada com a construção sintática dos enunciados. Exemplo: na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Então, o que é a elipse? Ela consiste na omissão de alguma parte do enunciado. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Então, de uma maneira assim, não que a frase não esteja correta, mas foi omitido um termo nessa frase. Foi a palavra havia. Seria: na sala, haviam apenas 4 ou 5 convidados. Então, a elipse é a figura de linguagem que ela omite determinado termo da sentença. Pleonasmo. O pleonasmo é um recurso linguístico que utiliza a repetição de um termo ou de uma ideia para dar maior ênfase ou clareza. Dependendo do contexto e da intenção do falante, o pleonasmo pode configurar uma figura de linguagem ou um desvio na forma padrão. Por isso, vamos aprender mais sobre esse recurso estilístico. Pessoal, olha só o exemplo de pleonasmo. Esse é, assim, um clássico, que é um vício de linguagem que é muito presente na nossa fala. Eu subi lá em cima para ver o que ele queria. Então, é muito comum a gente utilizar esses termos. Eu entrei para dentro, eu saí para fora.
subir para cima, descer para baixo. Então, isso daí é um pleonasmo, né? E não, apesar de ser uma figura de linguagem, a gente pode usar de uma maneira informal, mas na nossa fala, na escrita e na fala formal, devemos evitar pleonasmos, né? Entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, devemos evitar. Círculo vicioso, a gente deve evitar esse tipo de construção. E a próxima, antítese. A antítese é uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Por exemplo, faça sol ou faça chuva, estarei no teatro. Então, o que é essa antítese? Ela sempre, quando eu construo algum tipo de sentença, alguma frase, eu coloco palavras opostas. Eu posso colocar assim, todo mundo tem um lado bom e um lado mal. Tá vendo que é uma frase que eu coloquei que eu usei antítese, porque são palavras que estão próximas e têm sentidos opostos. Espero que vocês tenham entendido. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouco mais sobre figuras de linguagem. Vocês farão o exercício do livro e qualquer dúvida estarei no grupo do WhatsApp para vocês me perguntarem o que vocês não tiverem entendido. Um abraço e até a próxima.